No vídeo passado, então, a gente falou sobre várias técnicas por alto de como melhorar o seu aprendizado. E agora eu queria começar uma série de vídeos que eu entro mais em detalhes em momentos específicos. E a primeira coisa que eu queria entrar em detalhe é sobre o assistir aulas. Porque assistir aula é uma coisa que a maior parte das pessoas que está se preparando para um concurso, para alguma prova, faz. A maior parte das pessoas vê aulas e a partir dessas aulas elas são expostas a conteúdos e elas começam o seu aprendizado de um tema novo ou de preparação para uma prova assistindo aulas. E aí gera aquela questão: tá bom, e para que serve uma aula? Na minha opinião, vamos falar disso. Você está assistindo uma aula. Por que você está ali assistindo uma aula? Eu acho que o primeiro motivo acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é se tem essa indagação aqui, olha. Você vai assistir uma aula para você aprender uma coisa nova ou você vai assistir uma aula para reorganizar uma ideia que você já tinha? Posso te falar a verdade, da verdade, da verdade? Sempre que possível, faça isso. Sempre que possível, assista uma aula para reorganizar ideias. Assistir aula não é um jeito incrível de aprender um conteúdo novo, porque é massivo. Especialmente se for uma aula presencial. Se for uma coisa que você ainda não sabe, você vai assistir uma aula de uma coisa que você ainda não sabe, você provavelmente vai ser massacrado por aquele conteúdo. Você não vai conseguir absorver nada. Você vai pegar o seu caderno e vai começar a escrever freneticamente tudo o que o professor está falando, e não vai, aquele conhecimento não vai parar aqui na sua cabeça. Porque se vocês lembram do vídeo anterior, existe esse momento da compreensão antes do momento do aprendizado. Quando você pega o seu caderninho e você começa freneticamente a anotar tudo que o professor está dizendo, cara, você não está passando por esse momento da compreensão. Você não está deixando essa ideia ficar aqui na sua cabeça. Eu diria que você está até gerando um efeito psicológico no seu cérebro negativo. Um efeito de que seu cérebro entende que aquela informação não precisa de ser aprendida, porque ela está escrita. Você escreve aquilo e você esquece, justamente porque você escreveu. Porque você está descarregando informação, a informação está entrando no seu ouvido, não está parando na sua cabeça, está descendo pelo seu braço, está saindo aqui na sua mão. Eu sou uma metáfora, tá bom? Senão daqui a pouco, ele vai fazer medicina, tá falando uns trem desse, maluco. É maluco, eu sou maluco. Sou. Enfim, o tempo onde o conhecimento para na sua cabeça antes de ir pro papel é importante. Mas, João, eu não vou conseguir escrever tudo que o professor tá falando se eu ficar parando para pensar no que ele tá falando. Então, meu querido, entenda que o mais importante não é escrever no papel, o mais importante é compreender. Especialmente se você estiver em algum modelo de aula online, que você pode reassistir a aula, que você pode dar pause, que você pode voltar. João, isso gasta muito tempo. Eu te garanto, é muito bom você gastar esse tempo aprendendo bem um tema e depois do que ter que ficar reassistindo ou reaprendendo o mesmo tema várias vezes. Te garanto, nisso você poupa tempo. Tá bom, João. Eu entendi o seu conselho, eu achei ele legal, mas eu achei que ele é ficção. Não tem como eu tirar dúvidas, né? Eu falei aqui em cima, eu te reorganizar ideias prévias de uma coisa que eu não sei nada, de um tema que eu não conheço, que eu desconheço completamente. E aí que, na minha opinião, entra um momento muito importante do aprendizado, que é um preparo pré-aula, que eu coloquei. O que é um preparo pré-aula? Não precisa de ser uma coisa muito extensiva, não precisa de ser uma coisa muito exagerada, mas um preparo pré-aula, na minha opinião, é um momento onde você pelo menos sabe o tema da aula antes da aula, você tem uma noção de que é o tema. Por exemplo, eu faço medicina, então para mim é mais fácil, mas eu sei que semana que vem eu vou ter uma aula sobre anemias hemolíticas. Isso é verdade, realmente terei. Então eu acredito que para mim ler um pouquinho sobre anemias hemolíticas antes da aula, criar algumas ideias, talvez erradas, talvez certas, antes da aula, vai ser bom, porque eu vou chegar lá naquela aula e já vou ter uma noção de o que vai acontecer. Ah, João, mas eu não faço medicina, eu faço cursinho. Semana que vem tem uma aula de movimento retilíneo uniformemente variado. Eu não sei nada disso. Cara, eu sei que é insuportável, mas tenta buscar. Abre a apostila, se você já tem a apostila, lê a apostila ali. Pelo menos olha os desenhos. Tenha uma noção do que é aquilo. Tenha uma noção, porque aí você vai ter um engajamento verdadeiro durante a aula. Você vai conseguir ouvir o que o professor está falando e ter uma relevância. Eu não sei se você já viveu a experiência de assistir a mesma aula mais de uma vez, ou de assistir uma aula de um tema que você já conhecia, porque muitas vezes a gente passa a vida inteira sem isso, né? Mas é muito bom. Eu sei que pode parecer horrível, mas se você está assistindo uma aula de um tema que você já sabe, você está automaticamente despreocupado em anotar tudo que está sendo dito.
você está prestando atenção. Você está pegando aquele conhecimento que o professor está falando, está colocando aquele conhecimento de frente com o conhecimento que você já tem. Você está pensando, pô, peraí, será que isso é verdade? Às vezes um colega seu fazer uma apresentação na faculdade, você falou, não, eu acho isso aí, eu não concordo, não. Cara, muito legal. Esse momento é muito bom. E esse momento, se você puder viver esse momento com o professor na sua frente, é muito legal. Se o professor estiver dando aula e você pensar, pô, não concordo com isso que o professor está falando, pô, crie dúvidas. Tire as suas dúvidas, pergunta, questiona. Para quem já fez cursinho, sempre existe um cara insuportável no cursinho que a cada 6 frases do professor ele levanta a mão e fala, professor, mas isso, e aquilo, e aquilo, aquilo. Esse cara é chato. Você não gosta dele, o professor não gosta dele, nem ele gosta dele mesmo. Mas esse cara tem uma chance boa de ser aprovado no vestibular, esse cara tem uma chance boa de ser aprovado na residência, numa prova de concurso público, porque esse cara tá engajado, esse cara tá ali de verdade. Ele pode estar falando bananeira, pode estar falando nada com nada. Às vezes sim. Eu tenho uma história engraçada que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu perguntei para uma professora assim, a professora está dando aula, toda matéria existe no estado fogo, líquido e gasoso. E aí ela falou aquilo que eu parei, maluco, né? Primeiro ano do ensino médio que eu olhando assim, falei, pô, lava é tipo fogo, né? Pô, e o isqueiro ele é tipo fogo também. Então a lava é tipo fogo no estado sólido, né? Que tá ali quente. O isqueiro é tipo fogo no estado gasoso. Pô, legal. Aí eu pensei, pô, mas e o estado líquido? Se toda matéria existe nesses 3 estados? Levantei a mão, e eu sentado na penúltima cadeira, falei, professora, mas se toda matéria existe em 3 estados, então existe fogo líquido. O que é fogo líquido? E a turma inteira riu, debochou de mim, eu fui humilhado, foi um momento marcante, foi... Se você fez ensino médio comigo, talvez você lembre desse momento, foi um momento muito engraçado, mas aí a professora foi muito carinhosa, ela me acolheu na minha dúvida, Tati loura, fofa, maravilhosa, e disse, não, João, ela riu também, mas ela falou, João, fogo não é matéria. Toda matéria existe em 3 estados, mas fogo é um tipo de energia, fogo não é matéria. E cara, eu sei disso até hoje. João, mas isso é básico. Eu sei, mas além de básico, eu tenho essa memória afetiva com esse conhecimento. E eu te garanto, eu estava engajado ali. E eu aprendi essa matéria muito bem. Justamente por estar engajado, a ponto de fazer perguntas idiotas. Porque eu peguei aquele conhecimento, correlacionei com uma ideia que eu já tinha na minha cabeça, formulei uma dúvida, tirei a minha dúvida. Por mais boba que ela fosse, eu consegui ter um engajamento verdadeiro com o tema. Então, faça isso. Eu te recomendo. É legal. João, mas eu tenho vergonha. Anota. Anota ali no cantinho. A maior parte dos professores eles são abertos a receber dúvidas. Mas o meu professor não é. Eu não tenho professor, eu estou assistindo aula online. Então pergunta para seu amigo, pergunta para alguém que pode te tutorar, alguém que você acha que sabe esse conteúdo. Pergunta para mim, quem sabe eu, não sei, talvez, né? Isso é legal. Isso é lidar com conhecimento de um jeito engajado. Isso você vai estar melhorando a qualidade da sua aula. E sempre vai surgir aquela dúvida, né? João, o que eu anoto? João, eu preciso do meu caderno. Eu preciso do meu resumo. João, qual que é o sentido aí para uma aula e não anotar o que o professor falou? Qual que é o sentido aí para uma aula e não ter o meu caderno completo? Esse é o momento mais difícil desse vídeo. Que é o momento onde eu vou te falar uma verdade que dói, que é difícil. Seu caderno não muda nada no seu desempenho na prova. Tô falando que você não tem que ter um caderno bonitinho, tô falando que você não tem que ter um resumo. Não tô te falando isso. Mas o que eu tô te falando é que se você anotar a aula inteira e não parar para pensar no que está acontecendo dentro da aula, você não vai aprender. Minha recomendação de verdade, se for especialmente uma aula de faculdade, que a aula de faculdade no cursinho é diferente, o cursinho o professor é carinhoso, ele escreve o quadro inteiro, ele te espera anotar o caderno, depois ele volta explicando o quadro. Pô, fofo, aí realmente faça o caderno, não fica à toa fofocando, né, durante o cursinho, enquanto o professor tá parado esperando você copiar a matéria do quadro. Se ele escreveu no quadro, tá te esperando copiar, copia. Mas se você tá numa aula universitária, onde o professor não tá nem aí se você tá anotando, se você não tá anotando, onde não tem quadro, o professor simplesmente subiu ali na frente e começou a vomitar informação, cara, não tenta acompanhar ele. Você nunca vai conseguir escrever tão rápido quanto ele tá falando. Pega aquilo que ele está falando, anota palavras-chave, anota frases pequenas, anota o que você entendeu, anote suas dúvidas, anote um raciocínio clínico pequenininho ali que está te ajudando a compreender aquele tema.
E a partir daí, depois você faz o seu resumo. Eu amo resumos, eu amo resumos. Mas durante a aula não é hora de fazer resumo. Durante a aula é hora de assistir aula. Eu gosto tanto de resumo que eu sou desses caras esquisitos que acham que resumo tem que ser bonitinho, tem que ser colorido, tem que ter setinha bonitinha para um lado e para o outro. Eu gosto de resumo assim, eu acho que é bonito, eu acho legal. Então eu faço meus resumos assim, na medida do possível. Eu não sou muito caprichoso, vocês estão vendo aí, mas eu tento. Então, a minha recomendação é faça seus resumos também, mas faça depois. Faça o seu resumo a partir do conhecimento que o professor que você absorveu em sala de aula. Sala de aula não é um ambiente de fazer resumo. Sala de aula é um ambiente de aprender. É um ambiente onde você vai olhar para o professor, você vai aproveitar que tem um tutor na sua frente, cara. Você tem uma pessoa que realmente sabe aquele tema. Ali é o momento onde você vai ter dúvidas, ali é o momento de você perguntar. Ali é um momento muito legal. A aula é muito bom porque você tem alguém que entende, alguém que vai poder te responder. Então, viva bem a sua aula. João, como é que você faz? Né? Vou dar o meu exemplo. Eu assisto aulas do cursinho que eu estou fazendo de residência médica com a apostila do cursinho que eles me deram aberta. Eu vou fazendo, eu vou acompanhando a aula, porque geralmente a aula acompanha a apostila. Eu vou acompanhando a aula e eu vou marcando o que o professor está falando na apostila. Ah, João, você vai grifando? Às vezes eu vou grifando, às vezes eu vou puxando uma setinha. Aí o professor falou uma coisa, eu não encontrei aquela informação na apostila. Eu puxo uma setinha, eu escrevo onde eu achar relevante. Minha apostila fica toda bagunçada, meu, nossa, feia pra caramba, toda grifada, toda esquisita. Mas foda-se. Porra, o meu motivo ali é, eu tô ali para aprender o conteúdo. Então eu consigo ouvir o que o professor tá falando porque eu não preciso de ficar gastando tempo escrevendo. Eu gasto meu tempo ouvindo, pensando. Às vezes eu tô procurando aquela informação na apostila e aquilo consome um tempo, mas ainda é ativo. Eu estou ativamente falando, caramba, cadê? Onde é que será que isso aqui tá? Eu tô procurando na apostila, eu tô vendo os outros temas que são importantes. Às vezes temas que não deu tempo de falar na sala de aula. E João, mas e se eu esquecer o que o professor foi, do que o professor está falando? Cara, eu tô com a apostila aberta. Eu te garanto, eu adoro ler a apostila. Eu melhoro a minha leitura da apostila porque eu assisto a aula com a apostila na minha frente. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou abrir a minha apostila. Eu estou fazendo uma questão, eu erro a questão. Falei, nossa, o que que era isso aqui mesmo? Aí eu abro a minha apostila, eu já sei exatamente onde é que tá. Porque eu assisti a apostila com a aula aberta. Eu assisti a aula com a apostila aberta. Então eu tenho essa noção já na minha cabeça. Eu gosto. João, o seu jeito é o único que funciona? Claro que não. Se alguém tenta te vender a ideia de que o jeito dele estudar é o único que serve, que funciona, é o único que vai te fornecer aprovação, essa pessoa é um mentiroso, um charlatão. Não é assim. Você tem que encontrar o que funciona para você. Eu estou te dando um exemplo do que funciona para mim. Porque eu consigo tolerar assistir uma aula sem escrever. Tem gente que acha isso intolerável. Eu gosto, eu assisto, eu entendo, eu aprendo. E depois, ah, mas eu fico incompleto. Não, depois eu faço meu resumo, eu leio a apostila, eu vou fazendo questões e vou completando meu resumo baseado nessas questões. Mas eu quero fazer outro vídeo depois sobre resumos. Hoje o vídeo é sobre como melhorar a aula. Eu espero que eu tenha te ajudado a ter ideias de como você pode viver uma aula mais produtiva. Dentro da faculdade, dentro do cursinho, seja onde for. Se você estiver especialmente assistindo uma aula online, isso é especial, eu gosto de pausar a aula online em momentos-chave. O professor acabou de explicar um tema e ele vai mudar de tema. Pause a aula naquele momento. Explique para você mesmo o que aquele professor acabou de falar. Porque se você acabou uma aula, juro pra você, se você acabou de assistir uma aula de 50 minutos e você não conseguir explicar para você o que você acabou de assistir nos últimos 50 minutos, você não conseguir falar em voz alta, essa aula foi sobre isso, a gente abordou esse tema, e a parte mais importante é essa. Se você não conseguir fazer isso logo após assistir a aula, meu amigo, você não assistiu a aula tão bem quanto você deveria, eu te garanto, quando você for fazer uma questão, ou quando você for tentar aplicar aquele conhecimento na vida real, você não vai conseguir. Porque você acabou de assistir a aula e você não sabe nem do que se trata a aula. Faça esse exercício. Acabou a aula. Explique a aula para você mesmo. Explique a aula para seu colega que assistiu a aula com você, para outra pessoa que está engajada. Dessa maneira, você vai conseguir melhorar muito o tanto que você consegue vivenciar um bom momento dentro da sala de aula. Muito obrigado. Vamos continuar. Obrigado por ter assistido ao final. Eu vou continuar falando de outras técnicas de estudo legais que me ajudaram e que podem te ajudar também. Valeu!